Mas vamos expor os dois lados. É fato que muitos torcedores do Cruzeiro apoiam a decisão do Ronaldo por entender que o Cruzeiro tem que jogar onde der melhores condições financeiras para o clube. Mas também é fato, Thiago, e não dá para esconder essa realidade, que muitos torcedores estão insatisfeitos e criticando. É só entrar nas publicações do Cruzeiro, nas publicações do próprio Ronaldo, muitos torcedores dizendo o seguinte: eu era sócio torcedor, não sou mais. Exatamente. O Cruzeiro já perdeu uma grande quantidade de sócios desde que tomou essa decisão de não jogar no Mineirão. Muitos torcedores estão se manifestando e há muita gente que faça conta o seguinte: peraí, o Cruzeiro vai jogar em Sete Lagoas. A gente sabe que isso não agrada o torcedor também. A casa do Cruzeiro é onde agrada o torcedor... de Sete Lagoas, né? É, mas a casa do Cruzeiro e onde o torcedor do Cruzeiro gosta de ver o time é no Mineirão. E aí, Thiago, muitos torcedores reclamando e dizendo que estão deixando o programa de sócio-torcedor. Verdade. A pergunta é: o que o Cruzeiro perde de identidade de jogar em casa? Porque o Cruzeiro não tem casa hoje para jogar. Pode, Cariacica, o mando é do Cruzeiro. Mas a casa não é do Cruzeiro. Só pegar a campanha do Cruzeiro na primeira fase, ele não ganhou nenhum jogo como mandante. Belíssima informação trazida pelo... No Campeonato Mineiro, ele não ganhou jogo como mandante. Então imagina quando for contra Corinthians, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra o Atlético, contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Fluminense. Né? O que tem de acontecer? E a outra conta é o seguinte: você tem dúvida que esse Cruzeiro e América, se fosse no Mineirão, era jogo para 40, 45 mil? No mínimo. Eu acho que era para mais de 50 mil. É, claro. Quanto que o Cruzeiro tá perdendo de bilheteria? Quanto que o Cruzeiro tá perdendo de ingresso? Só para colocar esse jogo Cruzeiro e América. Agora vamos para um brasileiro. Imagina o que é o Cruzeiro enfrentar um Corinthians, um Palmeiras, um Inter, um Grêmio, num Mineirão com 50 mil pessoas, ou na Arena do Jacaré, ou no Independência. É verdade, torcedor do Cruzeiro não considera o Independência sua casa. Não, o torcedor não gosta do Independência. O torcedor do Cruzeiro não gosta de jogar no Independência, gente. Tem antipatia do Independência. Claro que daqui a pouco vai surgir um aqui pra falar: eu adoro. O cara mora ali no Horto, vai a pé pro estádio e gosta. Beleza, amigão, beleza, viu? Eu sei que você gosta. A imensa maioria não. Agora, a esmagadora maioria do torcedor do Cruzeiro não gosta do Independência. Ô, João, eu acho que até pra brigar a gente tem que ser inteligente. Eu entendo toda essa briga, forçação de barra do Cruzeiro. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, nem tenho que fazer. Eu acho que o Cruzeiro está no direito dele de buscar melhores condições, assim como o Mineirão também. O Mineirão também tem o direito de querer melhores condições. Só que você tem que ser inteligente. Olha, o Campeonato Brasileiro já rompi. Do jeito que vocês querem, não vai ter. Pro Campeonato Mineiro, eu não joguei aí. Mas, cara, esse jogo especificamente, a casa do Cruzeiro hoje é o Independência. Né? Mas a pergunta que eu faço, Edu, por que o Cruzeiro não consegue, por exemplo, uma daquelas 60 datas do governo? Vou explicar por que não. Por que não? Eu apurei essa semana. Por que não? Porque essas datas não podem ser comercializadas pelo contrato. Quando o secretário de Infraestrutura... Mas por que foi comercializado em 2013? Não foi comercializado. A final da Libertadores foi baseada numa dessas datas. O Estado não vendeu. Isso, inclusive, gerou uma ação da Minas Arena contra o estádio, e isso é discutido até hoje. Mas na época o Atlético usou esse artifício. O que aconteceu ali foi o seguinte: o então governador do estado, Antônio Anastasia, na época, peitou a questão e determinou que fosse feito o jogo lá, numa data do Atlético, atendendo um pedido do então presidente do Atlético, Alexandre Calil. Foi isso que aconteceu. Agora, o contrato não permite isso. E o governo do estado atual não vai peitar isso no contrato. Foi o que eu ouvi de um secretário de Estado essa semana. O contrato permite que a data seja usada para eventos do estado, permite que o contrato seja utilizado para eventos filantrópicos, de cunho social, mas não para eventos comerciais. Então, por exemplo, uma grande igreja evangélica procurou o estado tentando a liberação de uma dessas datas. Na hora que o Estado bateu na porta da Minas Arena, ouviu: não é possível. Nós não aceitamos, porque o contrato na cláusula tal, no parágrafo tal, não permite. Esse é um evento comercial, tem venda de ingressos, tem pagamento de taxa, tem tudo. Se eles quiserem, eles que aluguem com a gente aqui. Não estou dizendo, gente, que está certo ou que está errado, eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo, estou trazendo a informação do fato. As pessoas, às vezes, confundem
a informação com a opinião. Aqui não tem opinião, é informação. A informação é, isso foi aventado, tentou, o antigo secretário de infraestrutura, o Fernando Marcato, chegou a discutir essa ideia e até deu uma entrevista coletiva falando disso. A Minas Arena bateu na porta e falou assim, o contrato não permite isso. E aí foi um banho de água fria nas pessoas do governo que queriam essa negociação direta Cruzeiro-Governo do Estado. Thiago, mas não é uma punição, Edu, ao Cruzeiro? Não é uma punição então, só ao torcedor, ao próprio, o time do Cruzeiro, tecnicamente, gente. Eu acho que tecnicamente não faz tanta diferença. O gramado da Arena do Jacaré com o gramado do Mineirão? Independência Mineirão. Não, eu tô colocando a realidade do fim de semana. O Cruzeiro vai jogar uma decisão de campeonato. Só pra concluir, quando eu disse que até pra brigar você tem que ser inteligente, eu entendo que o Cruzeiro esteja no meio de uma briga com o Mineirão, uma briga no sentido de melhores condições, e o Mineirão também com o Cruzeiro. Mas, cara, esse é um jogo que a gente acabou de falar. A previsão para esse jogo de público, se fosse no Mineirão, ela é previsão de acima de 50 mil, não tem dúvida nenhuma. Não só pelo jogo, pela importância, mas por ser o primeiro jogo do Cruzeiro na temporada do Mineirão. O torcedor tá morrendo de saudade, ele quer ir a um jogo do Cruzeiro no Mineirão. Então, é jogo para mais de 50, uma renda maravilhosa, independentemente da condição de pagamento para Minas Arena. O Cruzeiro teria uma renda maravilhosa, um lucro líquido maravilhoso, não sendo o que ele deseja, que eu tô mas ainda assim teria. Seguinte, o Ronaldo pode não ter no Mineirão o que ele quer, mas provavelmente jogando em Cariacica ou na Arena do Jacaré, ele tá tendo menos do que ele teria num contrato ruim no Mineirão, é o que eu imagino. Ele tá tendo prejuízo. Os números não são públicos. Pensando a longo prazo, é prejuízo. Abre a discussão, gente, vamos abrir o leque. Pensa na questão técnica. Tô dizendo a questão técnica. O Cruzeiro tem um time limitado, todo mundo tem certeza. Falar. Imagina jogar contra o Corinthians. O Cruzeiro tem um time limitado. O Cruzeiro tem... Ontem eu fiquei abismado, sinceramente. A transmissão do Cruzeiro ontem com o Democrata de Sete Lagoas, eu fiquei abismado com o time do Cruzeiro. Então é um time limitado, tem sérias dificuldades técnicas. O que tem de bom no Cruzeiro hoje? A sua torcida. E o Cruzeiro, a sua gestão, tá ceifando o torcedor disso. Porque se ele jogar para 15, 20 mil lá na Arena do Jacaré... Não vai jogar pra 20 mil. Não dá. 15, ainda 16. Tem que ter 10% pro América. Ainda tem que ter a carga do América, né? Então, assim, a grande força do Cruzeiro hoje, assim como foi no ano passado, é a sua torcida. Estão ceifando isso do time. Estão ceifando desse elenco que é limitado, como eu disse, tem toda a sua dificuldade e ficou provado no Independência contra o Atlético, quando a torcida lá esteve, que apoiou, que gritou. Expressão. Empurrou o time pra cima do Atlético. E agora... Se você tá cheio de dificuldades, você já sabe que você não investiu, você não fez um time, você não investiu como tinha que ter investido. Não vai valer reclamar de gramado também. A escolha foi feita. Não vai poder reclamar, entendeu? E aí vai começar a pôr a culpa na federação, né? O tempo tá acabando. Sim. E o apresentador do próximo programa é chato, se eu estourar ele vai reclamar. Ô, Thiago, como é que tá a situação da Arena do Jacaré? Qual estádio o torcedor do Cruzeiro que for a Sete Lagoas, qual estádio o América, qual estádio o Cruzeiro... Que estádio que nós teremos lá? Ô, João. Gramado, vestiário, arquibancada, infraestrutura, limpeza, o que vai ter lá? O Democrata fez um investimento, é verdade, para colocar a Arena do Jacaré em melhores condições para a disputa da primeira divisão. Era a volta, né, do Jacaré, que agora vai jogar inclusive o triangular final para fugir do rebaixamento, é uma situação muito delicada. E a verdade é que com o passar do tempo, com o passar dos jogos, com a própria dificuldade do Democrata em se manter no futebol, a Arena paga junto. Então, com todo o esforço que eu sei que prefeitura, que as pessoas de Sete Lagoas fizeram para dar uma nova cara, a situação é delicada, não é das melhores e o torcedor, principalmente, né? Ali a Arena, jogo 4h30, meu irmão. Eu fiz tantos jogos lá em Sete Lagoas 2010 e 11, né? Quando tava tudo fechado. O sol castiga, mas o sol ali arrebenta, porque não tem uma área coberta. Aqui é muito pequena. Eu vou falar um negócio aqui do fundo do coração, com o desejo do melhor. Eu acho que tá faltando na gestão do Cruzeiro alguém que conheça um pouquinho da história, sabe, Thiago? Sabe quem pode ser esse alguém, né? Tem muita gente apostando nisso, inclusive dos dois lados. Pedro Lourenço. Pra chegar no Mineirão, falar, Mineirão, vem cá. Ronaldo, vem cá, vamos sentar aqui. O que tá pegando? O que é? Mas e tentar fazer funcionar. Sabe, várias pessoas que estão no Cruzeiro são competentes. Mas nenhuma delas tem lastro com Belo Horizonte, com Minas Gerais, com o torcedor do Cruzeiro, com a cidade, com as pessoas da cidade. Então não sabem, talvez, que o Cruzeiro perdeu um campeonato brasileiro pro Fluminense em 2009, se não me engano. Foi 9? 2010. Professor Alexandre Simões. 2010. Jogando em Uberlândia, com o Cuca. O último jogo do Cruzeiro foi na Arena do Jacaré. Perdeu um campeonato brasileiro porque não tinha casa. Isso. O Cruzeiro perdeu pro São Paulo e Uberlândia
com 80% do estádio com o torcedor do São Paulo. O Cruzeiro deixou de colocar um título brasileiro a mais na sua belíssima história porque não tinha casa. Então chega um monte de gente muito bem intencionada, muito competente, mas que talvez não conheça a história, né? A história de que o Cruzeiro era o terceiro time de Minas até a inauguração do Mineirão e que virou a potência que virou depois que o Mineirão foi inaugurado. Então, assim, talvez falte conhecer um pouquinho de história da trajetória para ver o que isso pode representar para o clube. Então, enfim, vamos torcer para dar certo, né? Amém, nós todos.